E hoje nós vamos ver então as funções executivas. As funções executivas, elas são um grupo dessas funções cognitivas. Então vamos entender assim, ó, que as funções cognitivas são o todo o processo mental, né? Toda essa estrutura e funcionamento da nossa mente são ligadas, eles são as funções cognitivas. As funções executivas, elas são um pedacinho desse todo. É como se você pegasse aqui um todo e pegasse uma partezinha dela, são funções executivas. E veja, como o próprio nome já diz, funções no plural, executivas no plural, porque é mais de uma função executiva que nós temos, tá? E as três principais funções executivas são memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade cognitiva. Bom, vamos dar uma pausa aqui então, antes de eu entrar em cada uma delas. As funções, deixa eu ver se vai ter aqui no próximo, não. Então, as funções executivas, elas são o quê? São esse grupo de funções cognitivas que vão nos auxiliar em quê? Na execução de tarefas, desde a mais simples tarefa até a mais complexa. Então, essas funções cognitivas da parte de funções executivas, elas vão nos auxiliar na execução de tarefas. Vamos lá. Por exemplo, nós temos ali o grande grupo de funções cognitivas que é responsável por todo o nosso processo mental. As funções executivas, elas vão nos auxiliar então a executar as principais tarefas, porque passa primeiro por todo o processo mental para a gente poder executar. Por isso que nós temos ali a memória de trabalho, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva. Então, vamos pensar aqui. Se elas são as funções que vão nos ajudar a executar atividades, fica fácil da gente fazer uma simples associação. Se a gente pensar no nosso sistema nervoso, a gente sabe, né, que nós temos aí o sistema que comanda o nosso corpo, tanto na questão de estruturas mentais, quanto de coordenações motoras, de movimento, de funções, né, músculos, movimentos voluntários, involuntários, tudo é o nosso sistema nervoso. Então, ele é o grande comandante aqui do nosso organismo. E o sistema nervoso, ele é dividido em dois sistemas, né? Dois sistemas dentro do sistema nervoso, que nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Muitas vezes a gente só foca no sistema nervoso central, mas o sistema nervoso periférico também é importante para a aprendizagem, também faz parte da aprendizagem. Então, a gente tem que lembrar que existe essa subdivisão aí do sistema nervoso em periférico e sistema nervoso central. Mas, como nós estamos falando agora de processos mentais, esses processos, eles vão se consolidar no sistema nervoso central, tá? E o sistema nervoso central, ele é composto por 3 órgãos. O cérebro, né? O cerebelo e a medula espinhal. Então, são essas 3 estruturas que compõem o nosso sistema nervoso central. A maior parte dos processos mentais ocorre no cérebro, tá? A maior parte delas, mas ocorre também no cerebelo, tá? Mas a maior parte ocorre no cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido de algumas formas, né? Por exemplo, a gente pode dividir em hemisférios, né? Nós temos ali o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo. Nós podemos dividir o nosso cérebro em lobos, né? Nós teremos ali 4 lobos, né? O lobo frontal, parietal, occipital e temporal. Mas nós também podemos dividir o nosso cérebro em córtex. Qual a diferença, Karen, de dividir o cérebro em lobos e dividir em córtex? Bom, quando a gente fala em lobos, a gente está pegando porções do cérebro. Por exemplo, a gente tem, vamos supor que aqui está o cérebro. Quando a gente divide ele em hemisfério, a gente vai ter o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? A porção toda do cérebro. A porção do hemisfério direito, a porção do hemisfério esquerdo. Agora, quando a gente divide em lobos,
também a gente vai ter porções, né? A porção do lobo frontal, a porção do lobo parietal, que nós temos lobo frontal no hemisfério direito e esquerdo, lobo parietal no hemisfério direito e esquerdo, lobo occipital, hemisfério direito e esquerdo, tá? Lobo temporal, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Então, são porções, massas do cérebro, né? É você realmente dividir como se fossem umas peças de encaixe, né? E ter aquelas porções. Agora, o que é o córtex cerebral? O córtex cerebral, ele é uma camada, a camada mais externa, mais superficial do cérebro. É aquela camada que a gente chama de massa cinzenta, tá? Todo o restante da massa cerebral a gente chama de massa branca, né? Mas essa parte do córtex a gente chama de massa cinzenta. E o que é essa massa cinzenta? Nada mais do que ligações sinápticas entre neurônios, tá? Então, é o corpo celular dos neurônios que produz esse córtex, essa camada cinzenta, essa massinha fina, mais externa do nosso cérebro. E esse córtex, então, ele não é porção igual o lobo. O lobo é porção do cérebro. O córtex, ele vai ser essa camada mais externa, tá? Do cérebro. Essa camadinha fina. Ela é uma camadinha fina, mas está ali a maior concentração de neurônios. Então, ali ocorrem os processos sinápticos, tá? Então, é muita corrente elétrica aí nesse córtex, né? E muito processo mental, muito processamento, muito impulso nervoso. E é nesta camada de córtex cerebral que ocorre o processamento das funções cognitivas. É no córtex cerebral que ocorre o processamento mental. Então, todos os nossos processos, eles passam pelo córtex. Depois, eles vão ser, né, os processos sinápticos, eles vão ser levados, né, por meio das sinapses para as outras áreas cerebrais. Mas ele chega primeiro no córtex, por ser mais externo, por ser a maior concentração de neurônios, né, de corpo celular, por ser a maior concentração de sinapses, tá? Dito isso, vamos voltar para o nosso tema de funções executivas. Bom, vamos lá. Como, né, nós já entendemos então por que os processos mentais ocorrem primeiramente no córtex cerebral, as funções executivas são aquelas funções cognitivas que nós precisamos para executar atividades, desde a mais simples até a mais complexa. Quando você vai executar uma atividade, o que você precisa? Você precisa estar com essa atividade no seu campo de visão. Mesmo quando é uma questão abstrata, você não olha para frente, assim, imaginando a questão? Então, quando você recebe uma informação, você não direciona, né, a sua fronte, vamos dizer assim. Por isso que as funções executivas, o processo delas, ocorre no nosso córtex pré-frontal, que é o córtex bem de início, é onde você capta as informações. E é ali que fica, então, essas três habilidades dentro das funções executivas, essas três funções de funções executivas: memória de trabalho, controle inibitório, flexibilidade cognitiva. Lembra que eu falei para vocês que as funções cognitivas, de uma maneira geral, elas são simultâneas, mas que a gente separa em caixinhas para poder compreender melhor? Então, as funções executivas foram agrupadas dessa forma para que a gente entendesse que existe um grupo de funções que nos ajuda a executar tarefas. Mas as funções executivas, elas estão muito ligadas com outro processo mental que ocorre, uma outra função cognitiva, que é a atenção. Então, a nossa atenção, ela sempre vai estar relacionada com as funções executivas, tá?